Para ir direto agora com vocês no primeiro ensino, nós teremos 2 ensinos hoje. O primeiro ensino será feito pela uma pregadora da Comissão Nacional de Formação. Todos os workshops terão essa mesma colocação, isso é uma novidade, não aconteceu em outros anos, que é uma colocação essencial para todos os ministérios, todos os membros da renovação carismática, toda a liderança, todos os coordenadores. Nós já colocamos essa primeira pregação aqui no workshop para direcionar tudo mais que nós vamos estar ouvindo. A segunda colocação, nós teremos a presença de uma irmã dos Estados Unidos, a Cássia, vai estar falando conosco, já vou apresentar ela para vocês. Trabalha conosco na Secretaria Juvenil Latino-Americana, partilhando conosco um pouco sobre essa nova geração de carismáticos. Maravilha? Então quero convidar aqui à frente já a Patrícia. Salve de palmas para a Patrícia. Como falei para vocês, a Patrícia é do Ministério de Formação, né? Foi escolhida para estar conosco aqui. Seja muito bem-vinda, uma grande alegria sua presença aqui. Ela vai se apresentar melhor para vocês. Vamos estender nossas mãos para ela e pedir ao Senhor que dê toda a sabedoria, toda a graça, toda a unção necessária para que ela possa, sem medo, partilhar aquilo que é a visão do Senhor para a juventude, para toda a renovação carismática do Brasil. Derrama a sua graça, Senhor, a sua luz, a sua sabedoria, todo o discernimento, toda a alegria. E dá a essa irmã, Senhor, aquela liberdade que vem do teu Espírito, porque onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Nós confiamos a vós, Virgem Maria, essa tua filha, e pedimos a tua intercessão sobre ela e sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Boa tarde. O segundo é sempre melhor. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Irmãos, como o Fernando falou, eu sou a Patrícia, sou lá do Tocantins. Muito bem. Sou lá do Tocantins, parece ser muito longe, mas é mais longe do que a gente imagina. É longe. Aí o voo cancela, a gente pega outro voo, mas a gente chega, né? Né, Brisa? A gente chega, né, Israel? Chega. Então, eu sou lá do Tocantins, irmãos. Eu sou do Ministério de Formação e, como o Fernando falou, a equipe de formação vai estar em todos os workshops. Só que quando o Fred, que é o nosso coordenador nacional, falou que eu estaria aqui com a juventude, eu falei assim, que alegria, porque eu vim daqui, porque eu já estive no Ministério Jovem, porque foi no Ministério Jovem que o Senhor começou a realizar grandes coisas na minha vida, então eu já me senti em casa. É uma alegria estar aqui. Amém. Eu tenho 31 anos, sou solteira, sou funcionária pública, exerço uma função bem difícil, sou oficial de justiça, levo as intimações para as pessoas, prendo pessoas que não pagam pensão. E na igreja eu faço esse papel também um pouco difícil, que chama formação, mas lindo. O meu grupo de oração chama Magnífica, fica na cidade de Araguaína, e é um grupo com características jovem, por isso que eu me sinto ainda mais em casa aqui no Ministério Jovem. Por que eu falei que eu comecei aqui? Eu queria já começar a pregação, a formação, falando de uma experiência que eu tive no workshop do Ministério Jovem no ENF de 2007, lá em Brasília. Foi o primeiro ENF que eu fui. Tem 14 anos que eu estou na renovação. E nesse ENF, no Ministério Jovem, assim, do jeitinho que vocês estão aqui, o pregador que estava à frente, ele falava, o coordenador nacional, e aquelas palavras, elas entravam assim no meu coração de uma forma que aquilo ali rasgava todo o meu ser. Então foi assim, foi um dos momentos mais fortes que eu tive de espiritualidade na minha caminhada, foi nesse workshop, lá em Brasília. Porque ali o Senhor me deu uma graça que eu creio que Ele quer fazer com cada um de nós agora. A graça da entrega, a coragem de se entregar. E isso é muito propício para os jovens, porque o jovem é muito corajoso.
Então naquele momento eu disse para o Senhor assim: Senhor, toma a minha vida, eu estou entregando a Ti. Foi lindo, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E eu creio até hoje nessa experiência que eu vivi naquele dia. Amém? Deus quer fazer isso com você. Deus quer que você não tenha medo. Não tenha reservas. Não tenha medo de Deus. Pode se entregar. Pode se lançar. Amém? E o tema da nossa partilha, da nossa formação, é o processo formativo. E eu quero falar para vocês hoje do processo formativo e explicando para que a gente possa entender o que é o processo formativo, qual é a ordem, por que ele é importante, como que a gente vai aplicar, eu preciso fazer, eu não preciso, é coisa para o Ministério de Formação, é coisa para quem? É isso que nós vamos falar aqui nessa tarde. Só que formador, ele gosta muito de data show. E nós não temos data show aqui, então eu vou precisar da ajuda de vocês, certo? Eu sei que essa galera aqui é dinâmica e não vai ter problema com isso. Então vocês vão me ajudar na questão do recurso audiovisual, para a gente poder entender a dinâmica do processo formativo. Ok? Muito bem. Então primeiro eu queria falar para vocês sobre o que é formar. Nós estamos no Encontro Nacional de Formação. O que é formar? Dar forma. Alinhar. Nós estamos aqui nesse encontro, alguns que saíram de longe ou de perto, nós viemos aqui nessa tarde e nesses dias de ENF para deixar o Senhor nos alinhar, nos colocar na forma. Uma imagem que eu gosto muito, que eu acho que tem muito a ver com a formação, é aquela imagem do oleiro. Todo mundo já viu, né, Almazinho? Eu nunca vi um oleiro de verdade, eu já vi imagem. Que tem lá aquele negocinho e o barro, e ele vai molhando a mão e colocando a forma que ele quer no vaso. Quem já viu? Já viu? Eu já vi o cristal. Fui numa fábrica de cristais e eu acho que era moleiro também. Ele pegava o cristal assim, rodava, colocava no fogo para poder fazer o cristal ficar mole e ia dando a forma. Aí ele soprava e com o sopro que ele dava, às vezes ele ficava mais comprido, fazia um vaso mais comprido, um vaso mais redondo. Porque formar é dar forma. Então, Jesus quer fazer isso conosco, irmão. Ele quer nos formar, Ele quer nos dar a forma que Ele quer. Quem é o oleiro? Ele, Jesus. Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Mas para que o oleiro possa moldar esse barro, colocar da forma certa, esse barro precisa ser mole. Certo? Por isso que ele molha a mão, passa na argila, a argila é mole, vai colocando para cá, para lá. E a formação é isso. É nos colocarmos alinhados naquilo que Deus quer. Formação é pôr em ordem. Formação é amadurecimento. Formação é então nos colocarmos do jeito que Deus quer. Do jeito que o Senhor deseja. E a formação também, irmãos, ela faz algo em nós muito importante. Ela nos dá amadurecimento. Amadurecimento. Ela faz com que a gente cresça, com que a gente tenha uma outra visão sobre as coisas. Uma outra visão da caminhada, da igreja, do namoro, da castidade, da vida, enfim. Ela tem esse poder que o Senhor deu de colocar, então, o molde que Jesus quer e de nos fazer ter, então, uma visão ampla daquilo que Deus quer. Eu não sei se vocês já ouviram isso, a maioria aqui é jovem, né? Como o Fernando pediu para que vocês colocassem, mas antigamente, algumas pessoas diziam que a formação ela enquadrava o Espírito Santo. Ah, não precisa disso não. Não precisa ficar estudando. Isso aí enquadra, engessa o Espírito Santo. A gente fica com o roteirinho. E aí o Espírito Santo é livre. Então não precisa de formação. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque a formação, ao contrário de enquadrar o Espírito Santo, ela dilata o nosso coração. Ela dilata a nossa mente. Aí o Espírito Santo pode então agir com muito mais poder. Então a formação não enquadra o Espírito Santo. Pelo contrário, ela mantém
a chama acesa. Ela é a guardiã do carisma. Isso é a formação. Tudo que você tem e faz de bom para o Senhor, se não for na forma que Ele quer, vai se perder. Vai se perder. Por isso a formação é importantíssima para nós. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu tinha 17 anos. Deus me deu a graça de estar perto de formadores. E um dos formadores lá da minha cidade, ele falou assim para mim: Patrícia, olha, o sentimento, ele passa. Ele é sentimento. Você precisa de uma fé enraizada. Por que eu estou falando isso para vocês, para nós que somos jovens? Porque nós somos cheios de sentimentos que são maravilhosos. Maravilhosos. Essa explosão, essa liberdade, esse jeito de ser, de rezar, isso é lindo, é muito bom. Eu me sinto à vontade. Por quê? Porque o jovem é livre. Só que nós também somos cheios de muitos sentimentos. E a gente traz tudo isso para a nossa caminhada. Então, uma hora eu estou super feliz, super empolgado, e eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero sair em missão, e eu vou onde o Senhor mandar. Mas isso muitas vezes é um sentimento. E aí, quando vem aquele baque na sua vida? Quando de repente você perde alguém importante? Quando acontece um acidente? Quando acontece uma enfermidade? E aí, você não vai ter mais um sentimento de alegria. Então fica a decisão. Porque amor é decisão. Amor é decisão. Quando nós deixamos o Senhor nos formar, a gente vai amadurecendo essa decisão. Que sai de um campo só emocional e passa para um campo também racional. Sem rejeitar os sentimentos, sem rejeitar as emoções. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é não viver apenas pautado em emoções, em sentimentos. Porque emoções e sentimentos, eles vão e vêm. Isso é natural. Por isso, irmãos, a nossa fé ela tem que ter raízes. Porque vem as tempestades da vida. Elas vêm. E quando a sua fé tem raízes, e quando você sabe aonde você está, e quando você sabe quem você é, e quando você sabe por que você está na renovação carismática, aí vem a tempestade. Você balança, mas você não vai, você não cai. A raiz te segura. Então, a fé também passa pela nossa razão. A fé também passa pelo aquilo que nós entendemos. Por isso eu preciso alimentar a minha razão com as coisas da fé. A formação também, irmãos, ela liberta. Liberta. E às vezes a gente pensa, ah não, é o pessoal de oração por cura e libertação que liberta, porque eles impõem as mãos, fazem oração de renúncia, com o crucifixo. Com certeza isso é uma libertação. Mas sabe o que é uma grande libertação também? Conhecer a verdade. Conhecer a verdade é uma grande libertação. E hoje eu ouso dizer que uma das maiores contaminações que nós somos atingidos pelo demônio é na nossa mentalidade. A nossa mentalidade está enraizada de coisas malignas que vêm por tantos meios de comunicação, filmes, ideias, ideologias, professores de faculdade, professores na escola. Então, nós estamos contaminados por isso. Quando a fé, quando a verdade, e ela não é relativa, vocês sabem disso, né? Nós somos cristãos, a verdade não é relativa. Quando a verdade é apresentada, ela liberta. E é esse o papel da formação. Apresentar a verdade. A verdade que a igreja ensina. Apresentar a verdade que às vezes você passou anos imaginando por que eu sinto isso, por que isso é assim. Quando você pega um documento, e quando você pega uma apostila, e quando você ouve uma pregação, você... Olha só, era isso. Isso é uma libertação, irmãos. Então a formação, ela também liberta. Ela cura e ela liberta.
E a igreja nos ensina que nós temos dois tipos de evangelização: a querigmática e a catequética. Nós vamos compreender isso dentro da renovação carismática. Como é e aonde deve ser a pregação querigmática e a pregação catequética. Certo? Então eu preciso de 3 pessoas para me ajudar aqui, os recursos audiovisuais. Sofisticadíssimos que eu preparei, foi muito demorado. Quem são essas 3 pessoas? Só para segurar o papel, gente, pode ficar tranquilo. Agora, se quiser terminar a pregação também, Rafael, pode terminar. Mais um. Quem vem? Vem, Gris, é isso. Irmãos, nós vamos entender como é o processo formativo na renovação. E às vezes, se eu ficar falando muito, você vai se perder. Então eu trouxe aqui esse cartaz muito bem feito, elaborado, que vocês percebem, né? Mais ou menos assim. Para que vocês possam entender todo o processo, certo? E compreender. Isso é para nós, irmãos. Isso tem que chegar no nosso coração. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Mas às vezes é uma gama de apostilas e a gente fica, onde coloco? Quando eu tenho que fazer? Por que é assim? Por que é assado? E a gente fica perdido. Então nós vamos explicar o processo formativo dessa forma. A formação ela tem a parte inicial, básica e específica. Certo? Inicial, básica e específica. É assim que é a formação dentro da renovação carismática. Então nós falamos, sei que eu falei para vocês, que a igreja nos diz que tem a evangelização querigmática e catequética, certo? Aqui é a formação querigmática. Isso é querigma. O que é querigma, irmãos? Primeiro anúncio. O primeiro anúncio. Então aqui nós temos a formação querigmática. E aqui nós temos a formação catequética dentro da renovação carismática. É muito importante a gente não inverter essa ordem. É muito importante. Porque ela tem uma sequência e essa sequência tem um porquê. Inicial, básica e específica. Então vamos entender, vamos compreender o que é a formação inicial, irmãos? Alguém sabe? Hã? Seminário de vida no Espírito, aprofundamento de dons, experiência de oração. Esse povo é afiado. Muito bem. Essa é a formação inicial. Vou repetir para vocês. Seminário de vida no Espírito, experiência de oração e aprofundamento de dons. Lá no norte a gente chama de seminário 1, seminário 2. Mesma coisa. O seminário 1 é o seminário de vida no Espírito e o seminário 2 é aprofundamento de dons. Para quem já ouviu esse nome, é a mesma coisa. É importante a gente compreender que isso é a formação inicial, certo? Inicial. Experiência de oração, seminário de vida no Espírito e aprofundamento de dons. Como deve ser? Vou pedir para vocês ficarem aqui, vou pedir para vocês descansar um pouquinho as pernas. Como que tem que ser então, irmãos, o seminário de vida no Espírito? Querigmático. 9 semanas. Ele tem que ser de 9 semanas. Eu não sei se é a realidade aqui de vocês, da cidade de vocês, lá, né, Israel, a gente gosta muito de fazer acampamento. E isso para jovem, né, todo mundo fica, vamos para um acampamento. E o Senhor resgatou muitas vidas nos acampamentos, tanto do Ministério Universidades Renovadas, como do Ministério Jovem, os grupos de oração. Tem sido um grande canal de graça de Deus na vida de muitos jovens. E às vezes a gente pega os acampamentos e coloca eles como seminários de vida no Espírito. Beleza. E a gente precisa ter um pouquinho de cuidado em como aplicar essas formações. Como aplicar a formação. O seminário de vida no Espírito, ele deve ser em 9 semanas. Por quê? Porque são 9 temas. Não é possível dar 9 temas em um final de semana. Não é possível. E nós temos colhido os frutos não saborosos desses seminários enxugadinhos, feitos de uma forma adaptada. A graça de Deus ela não pode ser adaptada, irmãos.
Deus não precisa de tempo para me converter, mas eu preciso de tempo para abrir meu coração para que Deus me converta. Então Deus disse, faça-se, e tudo se fez. Só que eu não. Então a pessoa chega num acampamento, numa experiência de oração muito cru. Ela precisa de tempo para que isso possa ser vivido na vida dela, para que isso possa ser verdade na vida dela. Então o seminário de vida do Espírito, ele é em 9 semanas. É querigmático e é uma experiência testemunhal. Pode ser, num horário fora do grupo de oração, deve ser num horário fora do grupo de oração, num outro horário, não pode ser durante a reunião do grupo de oração e deve ser vivida nessas 9 semanas. A experiência de oração, sim, pode ser em final de semana. É um encontro menor, pregações menores, um número menor de pregações. Então esse sim, por exemplo, você vai fazer um acampamento, pode-se usar então como tema, como direção, uma experiência de oração. E aí a gente tem a apostila de seminário de vida do Espírito e a apostila de experiência de oração. Amém, irmãos? Vocês compreenderam? Pode falar, irmão. Então, isso é uma coisa importante. Não existe uma ordem necessária entre a experiência de oração e o seminário de vida, certo? Pode ser primeiro o seminário de 9 semanas e encerrar com a experiência de oração. Ou eu posso dar a experiência de oração, que é no final de semana, uma coisa assim mais concentrada, é de preferência que seja fechado, e depois a experiência de oração fazer o seminário de vida, em 9 semanas, entendeu? O que eu não posso inverter? O aprofundamento de dons. Porque se eu primeiro faço o aprofundamento de dons, eu vou estar recebendo uma formação querigmática, mais uma formação sobre dons, sem ter tido antes a experiência do batismo no Espírito, que é para ser vivida no seminário de vida no Espírito e na experiência de oração, que faz parte da nossa identidade. Sem a experiência do batismo no Espírito Santo, não há renovação carismática. Isso é essencial da nossa identidade. Então vocês compreenderam a formação inicial? Experiência de oração, seminário de vida no Espírito em 9 semanas e aprofundamento de dons. No aprofundamento de dons, onde nós vamos fazer oficinas, pedir os carismas, onde nós vamos entender sobre os dons infusos e efusos, onde nós vamos começar a abrir nosso coração para os carismas. Essa é a formação inicial. Primeiro era, certo? Depois a básica, depois a específica. Mas antes da gente passar para a básica, eu queria explicar uma coisa para vocês. Que o Vinícius explicou dessa forma uma vez, que eu acho a forma mais correta da gente compreender. Vamos tomar como exemplo o Fernando e a Lucilene. Certo? Vocês namoraram há quanto tempo? 4 anos. Beleza. Então, assim, quando a gente tá solteiro, o que a gente quer? O que a gente quer? Namorar, né, gente? Todo mundo quer um namorado. As meninas chegam no grupo de oração, os olhinhos daquele jeito. Ah, meu Deus, vou arrumar um homem de Deus, um homem santo, um homem fiel. E eu quero casar. E é lindo demais. E é aquela coisa maravilhosa. Mas, Lucilene, quando você começou a namorar com o Fernando, imagine assim a cena. Primeiro dia, vamos supor que você já se conhecesse. E aí no primeiro dia, ele quer namorar comigo? Quero. Beleza, namorou no primeiro dia. No outro dia, te pedi em casamento. No mínimo estranho, né? Ou de repente que ele talvez era, né, pouco estranho. Imagine isso. Ou muito. Às vezes, né? Às vezes o desespero tá grande. Mas imagine isso, irmãos. Quem quer ser pedido em casamento no segundo dia de namoro? Eu não quero. Assusta, não assusta? Assusta. Porque precisa de um tempo. Porque precisa de uma preparação, irmãos. Quando nós pegamos uma pessoa e tiramos ela aqui da formação inicial e jogamos ela na formação específica, nós estamos fazendo isso com essa pessoa. É como se nós disséssemos assim: você conheceu Jesus hoje, está namorando com Jesus hoje, você vai se casar amanhã.
esse processo, ele é um processo que nos prepara para servir o Senhor. Você vai entender isso calmamente. Então, o processo formativo, ele nos prepara. Ele é um namoro com o Senhor. Ele é uma preparação para ser servo do Senhor. Porque servir ao Senhor, irmãos, é algo muito, muito mais profundo do que nós imaginamos. Servir o Senhor não é prestar um serviço voluntário. Não é participar de uma ONG. Estar num grupo de oração, estar na renovação carismática, não é a mesma coisa de fazer serviço voluntário na ação social do SESI. No dia calouro solidário da faculdade. Não é isso. É profundo. É uma atitude de entrega. É uma atitude de renúncia. É uma atitude de doação. Em 1 ano e meio a gente viu isso daqui. A nossa formação básica, ela é semanal, mas tem diversas formas de serem aplicadas. Mensal, quinzenal, final de semana, enfim, diversas formas. Eu preciso só que vocês levantem a mão se não estiverem entendendo, tá? Porque são muitos conteúdos, é um conjunto e há uma sequência, então se você não entender, você levanta a mão para que a gente possa sintonizar. Eu vou falar cada uma delas para que você possa anotar, certo? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode entrar no blog do Ministério de Formação, que tem todo esse processo formativo, você tira todas as dúvidas. E todo o material da renovação fala sobre isso. Então vamos lá, formação básica. Ela começa com a apostila 1, que chama Identidade da Renovação Carismática. Então vamos nos contextualizar. Nós saímos da formação inicial, certo? Fizemos o seminário de vida no Espírito, fizemos a experiência de oração e o aprofundamento de dons. E agora nós vamos para a formação básica. A primeira apostila é a Identidade da Renovação Carismática. O que eu sou na igreja? O que eu sou na igreja? Sabe o que o irmão disse para nós lá na nossa cidade? Nós somos protestantes dentro da igreja católica. Se eu não souber quem eu sou, isso pode balançar a minha fé. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou um movimento eclesial. Eu sei que a renovação está com o Papa. Eu sei que a renovação é católica, porque eu conheço a identidade do meu movimento. Então, essa é a primeira apostila. Quem nós somos na igreja? Identidade da renovação carismática. Depois que a gente vê a primeira apostila, a gente vai ver a segunda, que também faz parte da nossa identidade, né? Carismas. Por que nós oramos em línguas? Por que essa pessoa está no microfone e diz que teve uma visualização? Por que existe uma pessoa na Assembleia que fala que teve uma profecia? O que é profecia? Qualquer coisa é profecia? Qualquer ideia de uma pessoa é uma profecia? Então aqui a gente estuda sobre os carismas. Nós temos antes o aprofundamento de dons, que é um encontro, e aqui uma formação. Percebem que é o mesmo tema aplicado 2 vezes, de 2 formas diferentes. Na formação inicial, aprofundamento de dons, e na formação básica, que então eu vou estudar sobre os carismas. Essa é a apostila 2. Todo mundo está entendendo? Estão seguindo a sequência? Muito bem. Identidade, carismas, e aqui o nosso querido grupo de oração. Qual é o papel do coordenador do grupo? O que é um núcleo de serviço? O que eu estou fazendo no grupo de oração? O que é o grupo de oração? Então aqui a gente vai ver o grupo de oração. Eu costumo dizer que isso daqui é o feijão com arroz, irmãos. Sem isso daqui você não sabe nem aonde você está. Isso é o feijão com arroz. Nós precisamos urgente de tudo isso, mas essas 3 primeiras ela é o básico do básico, é o básico do módulo básico. Depois dessas 3 primeiras apostilas, nós vamos ter então aqui a formação humana 1. Alguém já fez encontro de formação humana 1? Levanta a mão. Encontro com Deus, uma apostila azulzinha. Alguns fizeram. Formação humana 1, formação humana 2 e formação humana 3. Entendam, não se percam. Nós temos uma sequência de 8 apostilas. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E nessas 8 apostilas estão intercaladas 3 apostilas de formação humana. Formação humana 1, formação humana 2 e formação humana 3. O que é formação humana? É algo ligado àquilo que é característico do ser humano. É importantíssimo, fundamental. Dentro da renovação hoje, são 3 apostilas. Encontro com Deus, encontro comigo mesmo, encontro com o outro. Isso tudo é módulo básico, certo? Módulo básico não são só essas 8, são também as apostilas de formação humana. Mas elas estão intercaladas nessa ordem para que você possa compreender. Todo mundo entendeu isso? E são 8 apostilas da antiga Paulo Apóstolo. Alguém aqui já ouviu essa expressão, Paulo Apóstolo? Já, né? Então, são as 8 apostilas Paulo Apóstolo e as 3 de formação humana. Certo? Beleza, vamos continuar então na nossa sequência. Identidade, carisma, grupo de oração. Aí eu vou fazer a primeira apostila de formação humana, encontro com Deus. Ela é aplicada em forma de retiro. Lindíssima essa apostila. Então vou aprender sobre o meu relacionamento com Deus. Eu e Deus. Formação humana 1. Beleza? Na sequência, eu vou ouvir então a formação sobre oração. Oração, caminho de santidade. Importantíssimo para nós. E que sustenta a nossa caminhada. Então é a 4ª apostila dentro das 8 da Paulo Apóstolo. Estão entendendo, né? Eu fico repetindo porque eu sou lenta com número. Então eu vou repetindo para que talvez tenha alguém que seja lento também como eu. Então essa é a 4ª das 8 intercaladas no módulo básico. Oração. Depois, santidade. Aqui, novamente, entra a formação humana 2, encontro comigo mesmo. Também em forma de retiro. E aí eu dou sequência. Com liderança a serviço da SCC. Igreja. Linda, linda essa apostila, aquela que a gente divulgou. Que está sendo relançada agora nesse ENF. Onde você vai descobrir sobre a sua igreja, sobre a sua mãe. A última de formação humana. E encerro com doutrina social, que pouquíssimas pessoas conhecem dentro da renovação carismática. Aqui nós encerramos a formação básica. Nós teríamos, irmãos, que depois dessa apostila começar a formação específica em ministério. Esse é o processo formativo. Aí nós teríamos formação inicial, formação básica e depois a formação específica. Essa é a ordem. Para que eu não seja pedido em casamento no 2º dia de namoro. Essa é a ordem. Mas aí eu vou apresentar para vocês a exceção. Anote que é exceção, certo? O processo é todo esse, mas existe uma exceção. Quando na diocese existe uma necessidade de servos, e às vezes tem aquela pessoa que já se despontou, que... Quando eu falo despontar, eu falo no aspecto espiritual, irmão. Estou falando do aspecto, sei lá, como a gente vê muitas vezes errado. Aspecto espiritual. Pessoa que já entendeu o chamado dela. Então há uma exceção para que ela comece a ter a formação específica. Preste atenção, aonde que pode entrar essa exceção? Ela vai fazer a formação inicial, que nunca pode ser mudada, seminário de vida do Espírito, experiência de oração, aprofundamento de dons. Depois ela vai ter identidade, carismas e grupo de oração. Aqui onde eu estou, a exceção, ela pode ser convidada a estar no ministério e ir para a formação específica. Se na diocese há uma necessidade muito grande de servos. Essa é a exceção que o Conselho Nacional, junto com o Ministério de Formação e a Comissão de Formação, viu. Então aqui, depois dessas 3, ela pode ir para a formação específica. Desde que ela continue o processo junto com a formação específica. Entenderam? E aí, eu não vou perguntar quem tem todas as apostilas do módulo básico, não vou perguntar. Mas e se eu não tenho e já estou servindo, o que eu vou fazer? Ah, não vou fazer nada, Patrícia, porque eu já estou servindo mesmo, eu não tenho tempo para essas coisas. Não, meu irmão. Aí você vai estar negligenciando aquilo que Deus confiou a você, que é o seu ministério, que é algo muito precioso. Você vai correr atrás de fazer todo esse processo.
que parece ser extenso, mas que é tão delicioso, tão saboroso, que rapidinho a gente vê. Em 1 ano e meio nós conseguimos ver tudo isso, concluímos a nossa turma lá na minha cidade, e as pessoas ficaram assim, mas acabou? E não vai ter formação? Com vontade de ter mais. Porque quando nós amamos o Senhor, de verdade, nós queremos sempre mais o amado. Não é verdade? Quando nós amamos o Senhor, nós queremos conhecer sempre mais e mais dele. Então esse é o processo formativo. É isso que o Senhor nos convida, para que a gente tenha uma formação enraizada, para que o nosso coração esteja alicerçado e para que a gente saiba o que está fazendo. Isso é para nós. Isso é para os músicos, isso é para os jovens, isso é para os intercessores, para os coordenadores e todos os outros servos da renovação carismática. Isso é para o Conselho Nacional, para o Conselho Diocesano, para o Conselho Estadual. Isso é para você, isso é para mim. É para mim, é para cada um de nós. E para a gente encerrar aqui esse momento de a gente entender o processo, eu vou falar para vocês sobre o grupo de perseverança, só para que vocês possam entender. O grupo de perseverança, ele não está dentro do processo formativo. Não está aqui. Ele é o quê? Quem lembra? Terceiro momento do grupo de oração. Essa apostila de pastoreio é nova, foi lançada agora. É outra apostila, a apostila Grupo de Perseverança. Nós temos 2 volumes. Alguns conhecem, né? Elas foram lançadas nos últimos tempos. Então o grupo de perseverança, ele não está aqui dentro do processo formativo, mas ele pode ser aplicado junto com o processo formativo. Aonde? Quando? Como? Para quem? Onde? As dúvidas que vêm à nossa mente. Grupo de perseverança, ele pode vir depois do seminário de vida no Espírito. Ele pode ser realizado no grupo de oração. Ou se o grupo for muito pequeno, tiver uma dificuldade de formadores, por paróquia. Então ele entra lá, aqui ó, na formação inicial. Só que eu não posso fazer o grupo de perseverança e deixar a formação básica. Entendeu? Eles devem acontecer ao mesmo tempo, intercalando essas formações. Então, por exemplo, se o módulo básico ele é feito semanal, como é o nosso caso, na minha cidade, você pode concluir uma apostila e dar um tema da perseverança. Conclui a outra apostila e dá outro tema da perseverança. Mas isso é uma organização local. Porque, por exemplo, esse módulo básico ele pode ser dado quinzenalmente. Por forania, por diocese, ou por grupo de oração. O ideal é que fosse por grupo de oração, mas nem sempre é possível. Então ele pode ser dado quinzenal. Aí o grupo de perseverança pode ser mensal. Ou pode ser semanal, desculpa. Vocês compreenderam? Sim, irmã. Duas apostilas. Porque o que a gente ouviu dizer? É que a perseverança era o terceiro momento da renovação, do grupo de oração. Mas não se havia nenhum material. Então foram lançadas 2 apostilas. Grupo de Perseverança volume 1 e Grupo de Perseverança volume 2. As apostilas da perseverança são temas mais voltados para o magistério da igreja. Aqui a gente está falando bastante sobre a renovação, né? Você vê que a gente falou de identidade, de carismas, de grupo de oração, de santidade. A perseverança é voltada também para o magistério. Fala um pouquinho de bioética, fala de mariologia, de forma simples. Todo esse conteúdo é colocado de forma simples na apostila. Então ele tem essas 2 apostilas. Você pode, terminou a apostila e a gente quer continuar. Pode também continuar. O núcleo pode discernir outros conteúdos para serem aplicados. Entendeu? Mais alguma dúvida? Sim, irmão. Não, porque o grupo de perseverança, ele não faz parte. Ele disse lá na diocese dele, irmãos, as pessoas estão querendo concluir todo o módulo básico para depois fazer o grupo de perseverança. Não é necessário. O grupo de perseverança ele não está aqui dentro do processo formativo. Ele é o terceiro momento do grupo de oração.
Então eles podem ser colocados ao mesmo tempo. Entendeu? É uma questão de organização. Lá na minha cidade, como que a gente está fazendo? A formação básica, ela é realizada por semana a nível de diocese. Cidade, na verdade, a nível de cidade. E o grupo de perseverança é a nível de grupo de oração. Entendeu? Então são equipes diferentes. Ah, mas no meu grupo de oração a gente tem um módulo básico. Ótimo. Então você vai intercalar, depois de cada apostila você coloca o tema. Porque senão ficaria muito extenso, né? Se a gente tiver uma reunião de perseverança, uma reunião do módulo básico, da formação básica, ficaria extenso, a gente vai intercalando. Compreenderam? Qualquer dúvida maior que vocês tenham sobre grupos de perseverança, sobre isso, eu aconselho vocês a entrarem no blog do Ministério de Formação, lá no site da RCC, tem várias perguntas sobre o grupo de perseverança. Então esse é o nosso processo formativo, irmãos. Olha agora para esses cartazes sofisticadíssimos aqui que nós fizemos aqui, caríssimos. Imagine aqui o que Deus quer colocar na sua vida em cada uma dessas etapas. É um cuidado de Deus, irmãos. Cada tema desse, cada formação, cada coisa que o Senhor quer te ensinar é um cuidado de Deus para a sua vida. Deus quer te preparar. Deus quer te preparar para uma missão linda que exige de você, e por isso a formação. Pais, ele perguntou se a formação humana já tem tempo. Já tem um tempinho. A questão é que às vezes em alguns lugares ela não é muito divulgada, mas são apostilas que vale a pena a gente conhecer e aplicar. Amém? Obrigada, viu, gente? Vocês ajudaram muito. Muito obrigada. Irmãos, então, esse é o processo formativo. É importante que você compreenda isso, mas o mais importante é que você abra o seu coração para isso. Abra o seu coração. O que Deus deseja realizar na sua vida através da formação? Como Deus espera que você se coloque diante desse conteúdo? E eu digo para você, se coloque como a Virgem Maria, com docilidade, com simplicidade, com obediência. Amém? Queridos, antes de fazer uma noite de oração agora, depois que a Patrícia falou, vocês perceberam que todos os workshops, todo mundo está ouvindo a mesma formação. Porque é tempo de nós colocarmos as coisas nos trilhos, né? Infelizmente, talvez por um momento, nós precisamos talvez não levar tanto em consideração a importância desse processo. O que tem acontecido? Muitos líderes têm chegado a coordenações, coordenando diocese, coordenando ministérios diocesanos, até mesmo em estados, e não passaram nem pelo básico da formação. Quem aqui faz parte dessa nova geração? Levanta a mão. Nós estamos vamos celebrar os 50 anos da renovação carismática o ano que vem. Queridos, nós somos aqueles que vão levar à frente a tocha de Pentecostes acesa. Só que se nós não vivenciamos uma experiência genuína do Espírito, se nós não tivermos um profundo encontro pessoal com o Senhor, se nós não conhecemos a renovação carismática, não conhecemos os carismas, não fizemos esse aprofundamento, o que será das próximas gerações? O que será da renovação carismática nos próximos 50 anos? Então fala para o teu irmão que está do teu lado, o Senhor conta com você. O Senhor espera de você. E o Senhor está investindo em você. Agora uma outra coisa. Conforme a Patrícia foi falando aqui, quem foi falando assim, ai meu Deus, eu não fiz isso, faltou aquilo ali, ai eu tô fora. Quem passou isso na tua cabeça? Levanta a mão. Quem aqui detectou um problema na fase inicial, na fase querimática? Levanta a mão. Faltou experiência de oração, faltou talvez um seminário de vida bem feito, não fez um aprofundamento de dom? Levanta a mão. Tem vergonha não, gente. Isso. Quem aqui, professor, aquelas 3 apostilas iniciais, você conseguiu fazer só a primeira?
E tá faltando um monte, levanta a mão. Quem conseguiu fazer todo o processo formativo até o fim? Quem conseguiu? Levanta a mão. Até o fim. Tá vendo? Meus irmãos, aqui não é a hora a gente falar, ah, você fez, é aplaudir quem fez e meter o dedo aqui que não fez. Não é. Ao contrário, é tempo. Nós somos jovens. Nós estamos iniciando agora. Nós estamos com todo o fôlego, toda a força pela frente. Então, ou seja, nós podemos, sem deixar de fazer o que nós estamos fazendo agora, e colocando as coisas no devido lugar. Então, eu quero agradecer a Patrícia pela ótima apresentação, mas eu quero fazer um convite agora. Olha para os meus olhos de cor de jabuticaba, pode olhar. Você é líder. Você está à frente de um povo agora. E talvez faltou para você. Mas agora tem pessoas que estão contando com você. Se não fizeram com você, vai fazendo para eles e ao mesmo tempo vai entrando. Ok? Você já vai promovendo, ao mesmo tempo você participa e vai se juntando com outros lugares que estão fazendo e vai lá fazer a formação. Meus irmãos, eu tive a graça, eu só dou um testemunho para vocês. Acho que o testemunho vale, às vezes, você entende muito bem. Quando eu comecei a me dar conta do processo formativo, na minha cidade era muito simples a formação. Aí tinha um grupo de perseverança, tinha experiência de oração. O nosso grupo de oração jovem não organizava seminário de vida no Espírito. Organizava as experiências de oração, que eram os encontros carismáticos novos. Né? E aí, comecei a ter contato com a diocese, com as formações na diocese, com o módulo de formação, e eu fui, sabe quando vai cair na ficha igual vocês aí? E, puxa, eu não fiz seminário de vida no Espírito. E eu era um líder do meu grupo de oração. E agora? Peraí, mas aí eu não tinha outro para participar, que era só do sábado que conseguia participar. Não tinha. Então é o seguinte, nós vamos organizar um aqui no grupo. E nós organizamos um seminário do grupo, organizei meus pregadores, os temas certinho. E aí no dia que eu não estava organizando nada, fazendo nada, na maioria dos dias, que eram outros pregadores, eu estava ali participando. Então, ou seja, ajudamos os outros e ao mesmo tempo entramos nesse processo. Assim é com todos os outros que não foram, que não aconteceram com você. Primeiramente, eu quero perguntar aqui: nós podemos contar com vocês para colocar as coisas em ordem, sim ou não? Sim! Quem se compromete a partir desse ensino a começar a colocar em ordem aquilo que faltou no teu processo formativo pessoal? Quem se compromete? Não, levanta a mão, deixa eu ver. Eu estou vendo, mas tem uns olhos lá em cima que está vendo essa mão erguida também. Deus está vendo a sua entrega. Mas eu quero fazer um outro apelo. Nós podemos contar com vocês para que todos os jovens que participam, nossos grupos de oração, do Ministério Jovem, que muitas vezes vêm para as reuniões do Ministério Jovem, mas não participam desse processo, nós podemos contar com vocês para levar esses jovens a entrar nesse processo. O que eu posso contar? Levante a mão. Maravilha, gente. Porque eu tenho certeza que se nós, a partir desse workshop, sairmos daqui com essa convicção que a partir da nossa geração as coisas vão melhorando, nós vamos celebrar os 50 anos com um Pentecoste cheio da graça de Deus, com um povo maduro, com um povo bem formado, com um povo alinhado, com um povo realmente Deus pode contar para levar para frente os próximos 50 anos da renovação. Sim ou não? Quem toma posse disso, levanta a mão e fala eu.